Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Mahal Om Shanti Shanti Shanti. Os três Shantis, né, para que aliviemos os obstáculos dos meios naturais, do próprio estudante. E do que mais mesmo? Alguém se lembra? Lembra, Marcelo? Dos Daquelas obstáculos coisas que nós não temos poder, controle. as forças da natureza, É. os adversários, né? E os Ah, próprios. a vizinhança. é, A vizinhança. Mas eu acho que, em geral, o pior obstáculo é a gente mesmo, né? Com uma mente que fica flutuando, apagando, voltando. Mas está aí, os três chantes. Quando fizerem os três chantes, foquem nisso. É uma espécie de comunicação. Então, boa noite a todo mundo. A gente vai continuar aqui a partir do mantra 9. Eu vou pular um parágrafo que a gente já fez, mas eu vou ler de novo esse mantra 9. Esse mantra 9 ele diz o seguinte: daquele que conhece tudo, ele está falando de Brahman, em geral e em detalhes, né? É o que conhece tudo. E desse tudo que ele conhece o específico de cada que ele conhece, né? Daquele que conhece tudo em geral e em detalhes, cujo tapas, né, tem a natureza do conhecimento, nasce Brahma, nome, forma e alimento, né? Bom, o resumo aqui é o seguinte: Ishwaraha, ele é o Sarvasya Karta, ou Sarvayanaha, é aquele que conhece tudo. E é por isso que dizemos, todo conhecimento na forma de possibilidades está sempre aí. Isso é uma coisa muito confusa para o cientista aceitar. Mas, na verdade, está tudo sob forma potencial. O ser humano, na verdade, ele não inventa nada. A palavra correta mesmo é descobrir, que é o que a ciência usa. Você apenas descobre. Ela está potencialmente coberta e o ser humano vai lá e descobre, né? Uma vez eu vi uma yogi indiana, há muitos anos, ela dizendo que a ciência atual confunde o papel dela, que é meio de descobrir uma estação repetidora que modula a frequência e adapta o que ela descobriu para o ser humano, com a criação em si, né? Com as invenções em si. Aí o interlocutor perguntou para ela, ela disse: olha, invenção e criatividade é você aqui falando comigo, é aquela vaca lá fora, são os pés de coqueiro, é o ar. Isso aí que é uma coisa criada, né? O resto é só repassado. Tudo que tem que existir já foi criado, está esperando só, se já não está manifesto, a manifestação adequada. Então, ele fala aqui da equação do Einstein, né? Que a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, e diz que essa possibilidade já existiu ou não, né? Einstein apenas levou ela, descobriu ela, mas esse conhecimento existia potencialmente em algum local. Aí, qual é o lugar? Mas esse lugar aqui tem que botar entre aspas, né? Porque o lugar pressupõe espaço, espaço acaba pressupondo tempo. Então, qual é esse lugar, entre aspas, onde os conhecimentos existem sempre? Esse locus é chamado de mente total ou Ishwaraha. Às vezes, as escrituras se referem ao Hiranyagarbha, que seria a mente cósmica. A mente cósmica ela também tem o corpo causal cósmico, que é onde, pela cosmogonia do Veda,
você tem esses conhecimentos todos, né? Situados atemporalmente. Portanto, ele disse aqui, ó, Ishwaraha é o Sarvayanaha, é aquele que conhece tudo. Quando? Sempre, o tempo todo, em qualquer era. Qualquer coisa que você achar que é sua, já está em potencial. Às vezes você está ali lidando com um problema em casa, quer descobrir um modo de acessar, por exemplo, uma porca da pia, uma mangueirinha que está inacessível, aí vem uma brilhante ideia e você diz assim, nossa, como eu sou criativo. Não é nada disso. Tá? A ideia já chega pronta, você apenas traduz ela. Se você reparar, isso passa conosco várias vezes ao dia. É um acontecimento. Eu estou consertando a pia aqui de casa e eu tenho certeza que nenhuma das ideias que eu tive eram minhas, porque elas já apareciam todas prontas. Como é que podem ser minhas, né? Se você for observar a sua experiência ordinária, você vai chegar à conclusão que o que é que você está fazendo é um download. Um download de onde? Desse locus, né? Depende do teu foco. Essa mente universal, ela responde. Dependendo do karma, do foco, ela responde naturalmente, né? Aí a gente parou aqui. Este conhecimento total, a gente também divide em dois. Então, agora a gente vai dividir o conhecimento total que existe, né? E é esse referido aqui no mantra, né? O que ele vai provar é que a Paravidya também é um conhecimento de Brahman. É isso que ele vai mostrar. Lembra que a gente já dividiu isso aqui, e é o que o Paramartananda falou em outros capítulos, que cada vez mais ele vai desdobrar melhor esses conceitos de Paravidya e o Aparavidya. Então, a gente já viu esse modo de dividir o conhecimento total, né? Paravidya e o outro é o Aparavidya. Aí ele retoma, o Paravidya significa o quê? Significa o conhecimento da causa, Karana, Yanam. E a Paravidya significa o quê? Ele falou, eu disse Karana e Yanam, o conhecimento de produtos, dos efeitos, né? Depois, dependendo aonde ele chegar nesse capítulo com isso, dá para mostrar que isso aqui é uma pracria, é um procedimento de investigação, né, conduzido pelo próprio Pranama, né? Ele está aqui ainda, ainda, porque isso vai sumir, ele está aqui ainda falando de causa e efeito, né? Então, é nisso que a gente está até agora. Nesse Karana e Anam, nesse conhecimento aí dos efeitos, quantos ramos são possíveis, né? Quer dizer, no conhecimento da causa, quantos ramos são possíveis? Existe um ramo único, que é o conhecimento da causa, porque a causa é o quê? Lembra que foi definido lá em cima como a causa sendo única? A causa é ekam, né? Somente o Karana e Anam é ekam, ele é o único. Mas quando você fala sobre o conhecimento dos efeitos, Kari e Anand, o conhecimento do universo, em última instância, né, porque o universo está sendo visto como efeito da causa, quantos ramos da ciência existem? Existem um? Existem dois? Quando estamos no quinto ou sexto ano, estudamos muitos ramos da ciência. Um pouco de matemática, um pouquinho de química, etc. Porém, à medida que vamos progredindo, o que acontece? Não somos mais capazes de lidar com todos esses conhecimentos. Passamos a dizer físico, química, matemática avançada. Não sabemos economia, botânica, zoologia, etc. Nos especializamos apenas em física. Então, na própria física, quando você chega ao doutorado, você sabe cada vez menos. Você sabe mais e mais de menos e menos e menos de mais. Ou seja, quando você aprofunda muito o conhecimento do efeito, você acaba se tornando um hiper especialista em algum detalhe, que é o que ocorreu com várias especialidades, inclusive a médica. Simplesmente pelo fato de que o ser humano não tem como dominar os detalhes de tudo, né? Quem é que é o conhecedor dos detalhes de tudo?
O conhecedor dos detalhes de tudo o que é feito é Brahman, né? E ele é o conhecedor da causa única também, que é ele mesmo. Esse é o que conhece o tudo e o resto tudo em detalhes também. Você sabe mais e mais de menos, e menos e menos de mais. Você compreende? Isso significa que você sabe claramente que você ignora muitas coisas. Aí ele botou aqui uma palavra em tâmil, epadi, que significa como. Como é que eu sei claramente que eu ignoro muitas coisas? Eu ignoro muitas coisas porque eu vejo pelo outro lado. Quanto é que eu sei? Poxa, eu sei cada vez menos, eu sei pouco. Isso quer dizer que eu estou ignorando muitas coisas, né? Eu não consigo mais me aprofundar em tudo ao mesmo tempo. Essa colocação dele é bem lógica, né? O que que eu posso dizer, né? Olha como é que a lógica do Vedanta ela é clara, né? O que que eu posso dizer? Que eu sei X e Y. Mas isso só mostra que eu desconheço aquilo tudo que não é X e Y. Muitas vezes, quando a gente fala do conhecimento que a gente tem sobre alguma coisa, a gente esquece de estar sempre pensando nisso. Eu sei muito essa coisa aqui, mas, na verdade, eu também sei que não sei o resto. Essa é a limitação que a gente vai encontrando. É do próprio desenho humano essa limitação. O ser humano ele é do espaço temporal, ele tem um meio de experienciação, né, que é o corpo sutil, que tem os seus limites. Só Ishvara, que tem como meio refletor Maya, é que tem condição de saber os detalhes de tudo. Só ele, né? Isso é uma coisa interessante. Vocês já viram muitas pessoas, muitos místicos, que ficam dizendo assim, que o ser humano é. Aí depende da linguagem da escola, né? Em decorrência de várias experiências, né? Supraconscientes, etc., como eles chamam, ele pode adentrar o conhecimento de tudo. Não, isso é uma visão de um místico que não está bem esclarecido. O conhecimento que ele pode ter como ser humano sempre vai estar limitado. É aquele velho sonho do ser humano, né, do Jiva, querer ser Ishvara. Sempre tem isso. O ser humano sempre quer ser Ishvara, né? Isso não é de propósito nem nada. Isso é uma inércia da experiência do Jiva. É até um reflexo da verdadeira natureza dele. Mas sempre tem isso. Não, não tem como. O conhecimento que o corpo sutil pode proporcionar é, devido ao desenho do corpo sutil e devido à própria natureza do Jiva, vamos tratar aqui como consciência refletida, o Jiva em si, né, ele não é exatamente a consciência única, né? O Jiva acontece na consciência única também. Então, devido a essas limitações, o conhecimento que o Jiva pode ter é sempre limitado, né? Mas muitos místicos insistem nisso, você vai saber de tudo. Então, o Vedanta coloca a coisa do modo mais claro, né? Que vem daquela pergunta do Shaunaka, quando foi perguntar para o Anguiraj, né? O que que é aquilo que, conhecendo esse aquilo, eu conheço tudo? Eu conheço tudo como o quê? Como esse próprio aquilo, né? É assim que esse dilema de querer conhecer mais do ser humano termina. Ele compreende os limites dele, compreende o que que ele pode compreender, né? O Vedanta, nesse ponto, ele é impecável. Aliás, como tudo, né? Então, você compreende claramente o quanto você não sabe. Isso significa o quê? Com relação aos ramos de Aparavidya, eles são muito numerosos, podem ser infinitos. Portanto, ninguém pode conhecer todos os ramos de Aparavidya. Ninguém. Ao passo que, para nossa alegria, né, nós podemos ter o conhecimento total de Paravidya, o conhecimento total da causa. Somente o Karanã, a causa, é Ekam. Somente ele é o único. Assim, com relação ao conhecimento superior para Paravidya, Ishvaraha é aquele que é o dotado de conhecimento de tudo. Com relação a Aparavidya, Ishvaraha é também onisciente. É aqui que se aplica
esse conceito onisciente. Em relação a quê? Em relação ao conhecimento total dessa multiplicidade infinita dos efeitos. Tá? Portanto, Ishvaraha recebe dois títulos. Sarvayanaha, do ponto de vista do conhecimento da causa, né? Sarvayanaha é aquele que conhece o todo, o todo, do ponto de vista da causa, que é única. E também o Sarva-Vida, né? Sarva é tudo, vida é essa multiplicidade, ó. Ele conhece a multiplicidade do ponto de vista de Aparavidya, ou seja, do ponto de vista dos efeitos, Karya e Ananda. Então, somente Ishvaraha tem esses dois. Agora, você, né, fazendo o papel de Jiva, você pode ser um Sarvayanaha também. Você pode conhecer, pode ter o conhecimento do ponto de vista da causa. Agora, não Sarva-Vida. Sarva-Vida se aplica somente a Ishvaraha. E ser tanto Sarva-Vida como Sarvayanaha só se aplica a Ishvaraha também. Mas e os seres humanos? Os seres humanos podem conhecer o Karanam estudando a Mundaka Upanishad e qualquer escritura do Vedanta. Qualquer uma. Podemos obter o Paravidya ou Karanam, e do ponto de vista de Karanayanam, podemos nos tornar Sarvayanaha. Olha que legal. Isso é que vai resolver todo tipo de tribulação que o ser humano possa ter. É incrível, mas é isso mesmo. Porque conhecer a causa, Karanam, é conhecer o quê? A verdade por trás de tudo. É ver que esse tudo que a gente chama de mundo é meramente, como trata o Vedanta, uma projeção de você, Deus, consciência, né? O Karanam, o Eka, o único. Conhecer, então, a causa é conhecer a verdade por trás de tudo, né? A ciência fica tentando descobrir a verdade por trás de tudo, procurando efeitos que expliquem os efeitos, né? E nesse ponto, ela não tem como chegar num ponto definitivo, tanto a nível macro como a nível micro. Ela sempre vai encontrar algo maior ou algo infinitamente menor. Assim, podemos nos tornar Sarvayanaha, podemos nos tornar aquele que conhece o todo, do ponto de vista da causa, mas não podemos nos tornar Sarva-Vida. Já Ishvaraha é chamado Sarvayanaha e Sarva-Vida, o conhecedor de tudo do ponto de vista do efeito e também o conhecedor de tudo do ponto de vista, quer dizer, desculpe, o conhecedor de tudo do ponto de vista da causa e também o conhecedor de tudo do ponto de vista do efeito. Para a liberação, você precisa de qual? Você vai precisar do conhecimento da causa ou do conhecimento dos múltiplos efeitos? Supondo que você precise de todos os conhecimentos dos efeitos para a liberação, o seu caso se torna desesperador e desista, né? Já é para desistir. A ânsia de conhecimento do ser humano jamais poderia ser satisfeita. Mas graças a Deus, e aí literalmente graças a Deus, graças a Ishvaraha, você não precisa se tornar um sarva-vida, um conhecedor de tudo, de todos os efeitos, porque isso não é necessário para a sua liberação. Mas você precisa se tornar aquele que conhece essa verdade por trás de tudo, né? Aquele que conhece tudo como causa, como sendo a causa. Isso quer dizer o quê? O conhecedor da verdade por trás de quê? É a causa ou a verdade por trás de tudo. Então, agora, esse pranama, né, ele está operando de modo específico. Ele agora fez a seguinte equivalência entre a causa e a verdade por trás de tudo. Por que que é a verdade? Por que que a gente pode dizer que é a verdade? Porque ele é único. Lembram? Né? O Karanam é único. Já os efeitos são anekans, são múltiplos. Então, a verdade é única. É isso que ele está querendo dizer. E isso não é dito somente pelo Vedanta.
né? Qualquer texto teológico de qualquer corrente, qualquer religião diz, a verdade é uma só. Se você adquirir esse conhecimento, você obterá a liberação. Portanto, é uma boa notícia. Você não precisa se tornar um conhecedor de tudo, um salva-vida, em termos de efeito. Você tem que se tornar apenas aquele que conhece a verdade por trás de tudo, né? Conhece tudo, equiparando aí a verdade à causa. Esse que é o ponto. A única situação que eu vejo onde não há essa ideia de que a verdade é única é no panteísmo, né? No panteísmo você passa a ter realmente várias causas, né? Então você teria múltiplas verdades. Panteísmo, quando você estabelece que os componentes da natureza são os deuses em si, né? Naturalmente, o panteísmo ele é politeísta. Então, Yaha, Sarvanaha, Sarvavida e Oxalá. O que quer dizer isso? O Senhor, que é onisciente em relação a Paravidyā e Aparavidyā, visualizou toda a criação antes de sua produção. O que ele está fazendo? Ele está acompanhando o mantra, tá? Ele está ali no mantra 9. Ele está seguindo agora palavra por palavra. Começou, o mantra começa com isso aqui. Então, o Senhor, que é onisciente em relação ao conhecimento superior e ao conhecimento inferior, visualizou toda a criação antes de sua produção, que é o que o texto do mantra se refere como o tapas de Ishvaraha, né? Por isso que o mantra diz que a natureza do tapas do Senhor é o conhecimento, é aquele que conhece tudo. E é exatamente o ponto que a gente está lidando desde o começo dessa Upanishada. A pergunta de Shaunaka era em relação ao conhecimento. E ele continua com conhecimento aqui, né? Ele sempre vai ficar girando em torno disso. Tapas a rigor significa o que? Austeridade, por assim dizer. Agora, nesse caso, é como se fosse uma pesquisa que uma pessoa faz para produzir algo. De forma similar, Ishvaraha também faz essa concentração, essa visualização. É como se ele visualizasse tudo antes de ser feito. É um projeto, né? Ele também faz tapas para produzir toda a criação. Quando você diz tapas, qual é o significado de tapas aí? Ele está falando, ó, visualizar toda a criação. É o conhecimento a visualização é o foco em cima de toda a criação, cujo conhecimento está em Maya, ó. Yana Mayan Tapaha. Tá? Por isso que se diz que o espelho refletor aí de Ishvara é Maya, é aquilo onde detém todo o conhecimento da criação. Às vezes as pessoas acham que a Maya é meramente algo delusório. Não é bem assim, né? É nesse poder incomensurável do ser Maya que também tem todo o conhecimento da criação, né? Então, também tem que ser visto desse jeito, né? E, inclusive, o poder de criar confusão, de criar sobreposições. Então, o que acontece aqui? O que quer dizer tapas? Ele visualiza toda a criação, todo o processo criativo. Ó. E por que usamos a palavra visualização? Repara que está tudo entre aspas aí. É para dizermos que a criação não é um processo aleatório, porque tudo acontece de acordo com o quê? Com leis. Que leis são essas? São leis cósmicas, né? Todos os ramos da ciência nada são além do que? De compreender as leis por trás de tudo. Na física, os físicos descobrem quais são as leis que regem aquela área específica. Tudo acontece apenas de acordo com alguma lei. Nada é por acidente, é tudo incidental. Não há nada acidental na criação. Vamos ver como é que ele vai lidar com esses termos, olha. Ele está contrapondo aquilo que é incidental, é factual, com aquilo que seria acidental, seria algo aleatório. Algo aleatório seria algo que escaparia do escopo das leis.
Mas como é que ele vai desenvolver isso? Qual é a definição de acidente? Porque ele falou ali, não há nada acidental na criação. Aí, cuidadosamente, ele entra aqui. Qual é a definição de acidente? Acidente, né, é um incidente, é um fato, cuja causa não somos capazes de saber. Quando não sabemos a causa, chamamos isso de acidente. Mas, se você analisar, isso vai se tornar o quê? Isso que você está dizendo, que é um acidente, não se sabe a causa, se for analisado com cuidado, vai se tornar o quê? Apenas um incidente, apenas um fato, né? Que surgiu ali em determinadas condições em decorrência de certas leis de funcionamento da vida. É por isso que a ciência médica também está se expandindo. Por que surge esta doença em particular? É a epistemologia, né? Dizem eles. Por que essa doença apareceu? Hoje em dia sabe-se sobre isso muito mais do que antes. Qual é a causa da criação? A causa da criação é Bhagawan, é Ishvara, né? Associado a Maya. É o princípio básico satívico de conhecimento puro associado com a sua ferramenta, né? Associado com o seu meio refletor, aquilo que permite que essa criação ocorra. Essa é a causa da criação. A criação é um acontecimento ordenado. Bhagawan visualiza as leis da criação, as leis do mundo. Quando falamos sobre leis, os cientistas modernos estudam apenas as leis físicas, mas nosso Shastra fala sobre outra lei que o cientista não estuda. O que é essa lei? Essa lei é a base do funcionamento da psique humana. São as leis morais. Estas também são importantes quando você estuda as leis do mundo. As leis morais são chamadas de leis do karma. Essas leis do karma, chamadas punyan e papam, né? Vamos dizer assim, né? Os pecados, os bons e os ruins, também devem ser consideradas quando o universo é criado. Quando há punyans, um corpo maravilhoso virá. Se for papam, segue-se um corpo terrível. Todas as doenças, etc., surgem. Geralmente, eu dou este exemplo. Qual é o exemplo que ele dá? Imagina uma pessoa que está andando em uma trilha, dessas bem ao lado de uma estrada. Suponha uma estrada praticamente sem acostamento. Ali só tem uma trilha. Na beira da estrada, essa pessoa caminhava e, de repente, ela sentiu uma mão que a puxava de trás. Ela não viu a pessoa que puxava a mão dela, jogando-a para baixo, para longe da estrada. Essa pessoa ficou chocada, mas antes que ela pudesse saber o que já estava acontecendo, ela já havia caído do outro lado, longe da estrada. Ela teve ferimentos leves também. Essa pessoa que caiu estava feliz ou infeliz? Naturalmente, quando alguém empurra você para longe ou te puxa, você cai e também acaba se machucando. Quem ficaria feliz numa situação dessa? Então, com raiva, ela olha para a pessoa atrás. Mas, de repente, ela vê um caminhão de água. Um caminhão de água é Yama Dharma Raja, ou seja, é aquele Dharma da morte rápido, né? Lá na Índia deve ter muito atropelamento por causa disso. E ela vê esse caminhão de água passando muito, muito perto. Então, sua atitude repentinamente muda da raiva para o quê? Gratidão, porque a intenção da outra pessoa era ajudar a evitar um acidente grave. Então, pensando de novo na questão de acidente e de incidente, olhando superficialmente, a ação de empurrar produziu uma lesão, ou o karma produziu ferimentos. O karma dessa pessoa que foi quase atropelada deixou ela machucada. Isto é o que os olhos veem, é até onde a compreensão humana pode enxergar. Agora, suponha que alguém pergunte a você: esse ferimento que ela teve é devido a punya karma ou papa karma? Depende do contexto que você estiver olhando, né? Em relação a ela se machucar, é algo
ruim, mas em relação ao quadro geral, é um pequeno ferimento. Em que categoria você irá colocá-lo, né? No cômputo geral, o que que aconteceu com essa pessoa? É um bom resultado decorrente dos bons karmas dela ou é um mau resultado? Se você olhar para isso apenas do ponto de vista da ciência material, ocorreu uma ação e também ocorreu um ferimento. Então, isso é ruim, mas não vemos o motivo por trás. O motivo, o qual não é visível, né? É nessa hora que um acidente, quando esse motivo é conhecido, e ele pela mente cósmica, ele é completamente conhecido, quando esse motivo ele está lá claro, então você vai ver o motivo disso. Então você não está mais diante de um acidente, não é uma coisa aleatória isso. Contudo, no Shastra, o motivo, a atitude moral, etc., também vai decidir se um karma é bom ou mal. Portanto, a lei do karma inclui o motivo por trás da ação de uma pessoa. E tal motivo invisível produz punham e papam invisíveis. O que ele está querendo dizer é que o que é acidente para um ser humano, na verdade, para o universo, para Ishvaraha, é meramente um incidente, é um fato que tem motivos e tem causas para ocorrer. E diante do universo, né, diante da mente cósmica, isso tem um significado completamente diferente face ao corpo sutil do Jiva. O corpo sutil do Jiva vai ver aquilo que está ao alcance dele, né? Mas o corpo sutil do Jiva não enxerga o que está estocado no corpo causal, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: não há aleatoriedade na manifestação, não existe isso. Tudo segue o conjunto de leis, leis físicas e leis morais que se combinam, né? E isso está fora do alcance da nossa ciência, porque ela é uma ciência materialista, só por causa disso. Então, a lei do karma, ela indica o motivo por trás da ação de uma pessoa, e tal motivo é invisível e produz um punha e papa invisíveis. Aí a gente volta lá para o começo, quando a gente começou. Qual é a autoridade para a gente falar isso? A autoridade que a gente está para falar isso vem de alguma ciência que a gente está usando? Não. A autoridade para a gente reconhecer isso como verdade vem da escritura, vem do Shastra. Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando aqui que a fonte primária desse conhecimento é escritural, é uma revelação, né? Ele está dizendo que tudo isso não é acidental, né? E se você for para a ciência vai dizer que é um acidente. E o Shastra diz, não, tudo é incidente. Tudo tem um contexto, tudo tem suas causas, o ambiente onde isso ocorre. Qual é a autoridade primária aqui? É a escritura, é o Veda. É aonde ele conduziu aqui, né? E quando Bhagavan cria este mundo, ele não só tem de levar em conta as leis físicas, ele precisa levar em conta as leis morais. Punya e Papam, a visualização de todas elas por Bhagavan em sua mente. E o que é a mente de Bhagavan? Maya é a mente de Bhagavan. Maya é o recurso que Bhagavan dispõe para lidar com a manifestação, né? Inclusive manifestar em si. O corpo sutil do Jiva não tem condição de fazer isso. Através de Maya, ele visualiza tudo entre aspas. Não pense que Bhagavan tenha um corpo e esteja sentado em algum lugar. Não imagine tais coisas, tá? A gente tem que estar ciente que estamos usando um pramana que se baseia em palavras e ele leva as palavras ao extremo, inclusive sempre notando que trata-se apenas de palavras, né? As palavras são sempre uma aproximação aqui. Por que que se usa isso? Por que que o Vedanta usa isso e ele é tão eficaz? Porque todo problema que ocorre conosco, ele é causado pelo pensamento verbal também. Ele começa a se desenvolver depois de uma determinada idade
E ele cria todo o nosso sistema de decodificação do que a gente chama de mundo. Sem pensamento verbal, você não decodificaria nada do que você chama de mundo, porque você não conseguiria contar uma história sobre isso. Você mesmo não teria história pessoal. Olha que coisa interessante. Então, os problemas que você tem decorrem de um uso inadequado do pensamento verbal. O Maharaj Nisargadatta dizia isso para quem procurava ele. Ele dizia assim: olha, por que você está aqui comigo? Eu estou usando palavras. Ele não era um professor de Vedanta, mas ele usava conhecimento védico, o Gnana Yoga. Ele dizia para as pessoas: olha só, vocês têm que compreender que a confusão de vocês é pelo pensamento verbal. Tem que compreender a amplitude e o alcance disso. Muitas pessoas não compreendem, né? E é pelo pensamento verbal que você vai sair disso. É exatamente o que o Vedanta faz. O Vedanta te apresenta o antídoto verbal para as confusões de pensamento verbal que a gente fez, né? Ele trata desse veneno com o mesmo princípio, só que trazendo sempre o seu ponto de vista crítico. Por isso que toda hora um professor, um guru diz, olha só, tudo isso é entre aspas. Você tem que entrar numa escritura dessa devidamente orientado, para não ficar tomando isso ao pé da letra. Dizer, ah, não, a palavra explicou direitinho tudo. Não. A palavra te dá uma ideia para você eliminar ideias suas que te atrapalham. É isso que a escritura, esse pranama faz. Ó, não pense que Bhagawan tenha um corpo e esteja sentado em algum lugar. Não imagine tais coisas. Você tem que se lembrar disso. Antes da criação, entre aspas, significa que não há corpo, não há cadeira, não há salões, livros e todas essas coisas. Mesmo o espaço não existe. Sabe o que ele está querendo dizer? Que isso é inconcebível. Então está fora do meu escopo de uso de palavras. As palavras aqui não têm como representar isso aqui. Portanto, visualização, o melhor entendimento é que tudo está evoluindo gradualmente. Essa que é a ideia. Ah, Brahman está visualizando. Como é que você deve entender isso? É que tudo isso vai acontecendo de modo gradual, mas de modo gradual no tempo e no espaço, é melhor não arriscar isso. Dizer, não, não sei, eu sei que é gradual, mas eu não sei se isso pressupõe um tempo e um espaço. Isso se chama visualização, e a evolução também está de acordo com as leis morais. Tá? O objetivo aqui é deixar a sua mente sem criar conceitos em cima disso aqui, para que ela se acostume a não criar conceitos sobre você, né? E quando for criar um conceito, que a mente devidamente treinada saiba o que esteja fazendo. Que quem sabe é a mente. A gente só sabe o que o nosso corpo sutil faz porque ele tem recursos para isso, né? Porque nós, por nós, não sabemos nada. A gente precisa de uma ferramenta, de um meio de experiência. Assim como Ishvara precisa de Maya para manifestar. Aqui no Vedanta, a gente vai no limite do pensamento. A gente está em pensamentos muito abstratos aqui, né? A gente está bem no limite. Até onde uma mente pode ir confabulando isso? Repare que o Vedanta vai negando o que ele constrói progressivamente. Sabe por quê? Porque você não precisa de nada disso. Você, para ser o que você é, não precisa de nada disso. Você só precisa disso para desfazer a confusão causada pelo mau uso desse pensamento verbal. Usou o pensamento verbal, sabe para quê? Para criar identificações. É isso que a gente usou, o pensamento verbal. Usamos ele de um modo armadilha, vamos dizer assim, né? E sabendo, até mesmo pelo corpo físico, a quantidade do seu cérebro e da sua face, né, do seu aparelho fonador que estão envolvidos com a palavra, isso faz parte da experiência humana, essa confusão com os conceitos, se confundir com conceitos, faz parte da experiência. Por isso que tem que entrar num pramana como esse, e aí então tem que ir palavra a palavra com muito cuidado, para que nada disso seja tomado ao pé da letra, para que você entenda mais o funcionamento da coisa do que a coisa em si.
por trás de tudo isso, existe ou não existe a consciência? A consciência não é levada em conta pela ciência moderna, né? Deveria, né? Tem uma pessoa aqui no grupo que ela consegue colocar facilmente nos estudos dela a consciência. Mas isso, né, a nível muito geral, teria um impacto muito grande no conhecimento acadêmico do planeta. Mas muitos cientistas fazem isso. E aí eles interpretam várias das equações de uma outra forma, né? A consciência não é levada em conta pela ciência moderna, falando na ciência moderna usual, padronizada, essa que se repete nas conclusões acadêmicas. Porque para a ciência, a consciência é também um dos produtos. Ela também vem depois, né? A consciência ela é o subproduto da atividade cerebral, conforme o entendimento da nossa ciência. Esta é a diferença entre a evolução de que fala o cientista e a evolução sobre a qual fala o Shastra. Essa que é a diferença. O cientista ortodoxo, ele pensa que a consciência vem depois, como um produto. A vida chega depois como um produto. Mas quando o nosso Shastra fala sobre evolução, incluímos logo duas coisas nesse momento. Na verdade, se você for tentar criar uma ponte de diálogo entre o Shastra e a academia de ciência, você vai dizer que a vida existe por si só. A vida é a própria existência, a própria consciência, né? A vida não é um processo biológico, né? Você já viu quando os cientistas dizem que eles encontram em todo o processo onde eles identificam vida, que seria um pulso bioelétrico, eles identificam vários componentes, amônia, várias outras moléculas. Para eles, vida é essa bomba elétrica, é esse pulsar, chama-se de eletrobiologia, né? Quem vai para a faculdade aí de áreas médicas estuda isso, biofísica, né? É estudado nisso. Isso é estudado com base nesse pressuposto. Mas aqui o Shastra está dizendo que a vida vem antes, vida é consciência. Então, você não está vivo, você é a vida. E esse corpo que você chama de você é simplesmente um computador, né? Um agregado de carbono, oxigênio e nitrogênio. É um computador biológico que tem uma capacidade de expressar o que se passa no computador biológico. É isso que é esse corpo. Ele não está vivo, ele está apenas animado por você, que é a própria vida, né? Você é a vida. Esse corpo é meramente algo que foi animado por você. Imagina esse corpo todo pronto para funcionar e você é a fonte elétrica, de onde sai uma tomada e conecta nele, né? Você é essa eletricidade impossível de ser avaliada, de ser quantificada, de ser compreendida como algo, né? Você é esse pulso de vida, né? Em si, por si, sem depender de nada. Só mediante você que esse corpo aí se move. Sem você, ele fica um boneco, pronto para atuar, enquanto as condições permitirem. Mas sem você, consciência, não tem nada nesse corpo aí que faça ele funcionar. A ciência pensa do modo contrário. Então, é sempre bom dar um desconto quando você tem um interlocutor desse, porque aí você sabe como ele pensa. É importante saber como as pessoas com as quais estamos interagindo pensam, porque é isso que orienta a visão delas sobre elas e, em consequência, sobre o mundo e sobre você também. Ela vai te ver como um diferente dela, né? Ao passo que a gente, né, já consegue ver uma outra pessoa como nós mesmos. Sempre vai ter que levar isso em conta. Tem até um aluno, um participante do Vedanta Brasil, ele disse que quando isso ficar claro para ele, dá uma tremenda alegria e ele fica muito dado, muito contente de lidar com as pessoas, e ele percebeu que ele tem que ter cuidado com isso, que muitas vezes ele não vai ser bem compreendido, né? Então ele disse, puxa, a gente tem que ficar vigilante com isso também, né? Porque a pessoa com quem eu estou falando, eu sei que ela sou eu, mas ela me vê como um diferente. Olha que interessante isso, né? Ele fez uma coisa muito bacana, né? Ele está dizendo, poxa, eu não estou aqui para perturbar a pessoa, né?
Eu sei o que que eu sou, o que que ela é. Isso para mim basta. Então, aquela velha regra, em Roma como os romanos, né? Você vai atuar como um Giva. É isso que tem que fazer aqui, né? E fazer o que que tem que ser feito. Deixa que o seu karma todo vai dando conta disso, né? O seu parábita karma vai lidando com isso. Pois, o que que o Veda fala quando ele usa esse termo evolução? A priori, ele inclui logo dois itens fundamentais. Número um, Chaitanya, consciência, que chamamos de Deus ou Ishvara. Ele está querendo dizer que Chaitanya, Deus ou Ishvara, existe de per si. Per si, existe por existir. Por isso que o Vedanta consegue equivaler a existência a Deus. Chaitanya, qual é a consequência disso? Que não é um produto. Ele não foi produzido por nada. Na criação, Chaitanya simplesmente se manifesta. Por isso que no Vedanta, muitas vezes não se usa a palavra criação, como se usa na ciência, se usa manifestação. Mas, antes da criação, da manifestação, Chaitanya já existia em que forma? De uma forma não manifestada, ou seja, existia no sem forma, existia como não forma. Esse Chaitanya, consciência mais baia, que é esse poder inerente ao ser, né, onde está toda a programação de conhecimento e de execução, é chamado de Ishvara. Portanto, você precisa incluir a consciência. E o número dois, você também deve incluir a lei do karma, né? Tanto com suas leis físicas quanto com as suas leis sutis, sejam elas leis físicas e sutis materiais ou morais, né? Ou éticas. Assim, na evolução científica moderna, se você adicionar consciência à lei do karma, Bhagawan entra em cena. É verdade. Tem um integrante do grupo que uma vez ele me mostrou a interpretação de algumas equações da física quântica, levando em conta a consciência, o ser. Sabe que as equações ficam com muito mais sentido? Muito mais, né? Porque às vezes você pega as equações de física quântica, as equações eu não entendo, mas as conclusões deles são meio confusas. A gente fica com dificuldade de entender o que que eles estão querendo dizer. Mas quando você entra com a consciência, e ela entra com facilidade nisso, nessa explicação, né? Aí você compreende aquilo ali com uma facilidade muito grande. Ou seja, todo o procedimento científico, matemático, físico está lá pronto. O que embarrera realmente é a interpretação. E a interpretação é o quê? É um conjunto, né, de pensamentos verbais que criam uma identidade em termos de interpretação do que está sendo visto. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem como é importante reparar a importância desse pensamento que fica contando histórias, usando palavras, representando o mundo, representando nós mesmos. É fundamental. Tanto que você chega para a pessoa e diz assim: e você, quem é? A pessoa, eu sou um engenheiro, eu sou um técnico em encanamentos, né? A pessoa nunca diz assim, eu sou consciência, você também. Quem é que vai te responder desse jeito? Então, o que que são? São esse monte de identidades. Sem pensamento verbal, essas identidades não têm como existir. E nenhuma dessas posições de ciência existem sem esse tipo de identificação verbal também, né? Então, para a gente ver, né, que o instrumental matemático, técnico, ele está ótimo. É uma questão de interpretar as equações em si, introduzindo aí, né, Bhagawan, introduzindo a consciência. Aí você passa a ter uma interpretação muito mais consistente. Portanto, aí ele volta lá para algumas palavras, né, desse verso, desse mantra, aquele que ele acabou de estudar. Yana Mayan Tapas, né?
Aí tem essa palavra aqui, ele está botando palavra a palavra. Toda aula de Vedanta tradicional é palavra a palavra. Tasmat, que quer dizer, ele se refere a algo que já está falando. Tasmat, daquela consciência, daquele ser, né? Não aparece explicitamente no verso, mas eles botam Tasmat, então você já sabe a que está se referindo. Então, Tasmat, daquela mistura de consciência mais maia, de Ishvara, etad, este, né? Brahma resulta. Este Brahma. É bem da escritura mesmo. Daquilo tal que eu já estou falando, então, Brahma. Brahma aqui significando o quê? O Hiranyagarbha, que a gente muitas vezes usa como um substituto para Ishvara, mas especificamente na parte da mente cósmica, né? É um dos três corpos cósmicos. Por isso que ele botou aqui, ó, Brahma, que significa mente total, mente cósmica, Hiranyagarbha, né? Novamente, conferir o Tattva Bodha. Isso é o que o Swami colocou aqui, né? Para ter alguma dúvida sobre Hiranyagarbha, você dá uma olhada no Tattva Bodha, né? Para ver o que na verdade significa isso, né? Assim como o Vedanta divide a gente, em termos didáticos, né? Em corpo físico, corpo mental e corpo causal, ele também divide o universo todo como um grande corpo. Tem um corpo físico, que eles chamam de Virat, tem um corpo sutil, que seria Hiranyagarbha, e depois tem o corpo macrocósmico causal, né? Então, essa é a mente total. Ora, bolas, do que consiste a mente total? De tudo o que seria corpo sutil, inclusive de todas as nossas. É por isso que se diz que Deus sabe de tudo o que se passa na sua cabeça, e sabe mesmo, né? Só que pelas regras do jogo ele não interfere. É você que tem que se virar com o programa que você tem. Então, quando Raul Seixas dizia, na verdade, que ele estava lá no banheiro e Deus via tudo, é isso mesmo, via mesmo, né? Ele achava isso um grande incômodo, mas na verdade está vendo o tempo todo mesmo, ele está certo, é isso, né? E vendo o que se faz dentro de um banheiro. Estava lá Deus. Deus está em tudo que é lugar. Deus sabe da sua mente toda. Sua mente faz parte da mente total dele. Como é que não vai saber, né? Por isso que dá para pedir ajuda para Deus, porque ele vai te ajudar muito bem, porque ele conhece a sua mente. Mas ele vai te ajudar de modos que você acha meio imprevisíveis e incompreensíveis, pelo menos no começo, né? Por isso que se diz, né? Várias religiões, olha, Deus conhece mais você do que você mesmo conhece a si mesmo. Você pode ter certeza disso, né? Então, a mente total é Hiranyagarbha, o corpo macrocósmico sutil. Então, segue-se Namarupa, segue-se o nome e a forma. Namarupancha, uma expressão muito importante. Namarupancha, nome e forma. Cada produto desse que a gente viu, aquele monte de Kariyan, não é nada além de nome e forma. Só isso. O que eu estou vendo aqui tudo? Nome e forma. E meus sentimentos são nome e forma também? Sim. Eles têm uma assinatura, né? Eles são detectados pela sua mente. É uma forma também, é uma forma mental, né? Uma emoção é uma forma mental. Um pensamento verbal é uma forma mental. Uma imagem, uma construção de imagem na sua mente é uma forma mental. Tudo nome forma. Tudo nome forma. Ah, mas essa forma mental me faz suar frio. É isso mesmo. É assim mesmo. Outra me faz relaxar. É assim mesmo. Você está numa floresta de nomes e formas. Nomes e formas. Uma floresta, né? Cada produto não é nada além de nome e forma, seja um produto denso ou um produto sutil. Sempre nome e forma. É legal olhar isso, dizer assim, né? Porque a gente olha muito para nome e forma e pensa logo numa forma física, em algo ao alcance dos olhos, mas é somente, muitos chamam de sexto sentido, né? Ela enxerga, entre aspas, né?
pensamentos, enxerga sentimentos, enxerga linhas de raciocínio, imagens. É interessante ver como cada um desses aí tem seu próprio nome e forma, né? Tem sua assinatura de registro ali. A sua mente detecta. Nenhuma substância é criada. Isso a própria ciência sabe. Nenhuma substância é criada, porque não se cria substância alguma. Até de acordo com a ciência moderna, a matéria nunca pode ser criada, ela pode ser transformada. Então, onde está a questão de se criar alguma substância? Nenhuma substância criada. O mundo não é uma substância criada. Logo, o que é criado? Somente Namarupa. Você vê que são aquelas contradições filosóficas lógicas que vários dos nossos sistemas de conhecimento sempre têm, né? Se a pessoa diz que a base do mundo é material, mas ao mesmo tempo ela diz que nenhuma substância é criada, como é que a base do mundo pode ser material? São contradições a nível mesmo de epistemologia mesmo, né? Como é que eu estou organizando essa ciência? Mas, a bem aí dos poderes da política, né, a boa filosofia acaba atropelando essas contradições, né? Porque está dizendo, nenhuma substância é criada. Então, como é que a base do mundo pode ser matéria, se matéria é tudo substância? E a própria ciência afirma que não se cria substância, né? Falta um pouco aí de mais filosofia e menos técnica aí na ciência acadêmica, né, atual, né? Mais pensamento, mais investigação de como esses modos de lidar com a ciência são feitos, do que propriamente ficar só executando os procedimentos científicos, né? E nesse ponto, o Vedanta e a ciência estão em total acordo. Isso é uma grande verdade. Quando Ourives cria ornamentos, ele não cria substância nenhuma. Todo mundo sabe disso. O que é então a criação de ornamento? O que ele está fazendo? Ele está apenas dando forma a um ouro pré-existente. Esse modelinho do ouro, né, das joias, dos ornamentos, ele é muito bom. Portanto, a criação nada mais é do que o nome forma, não substanciais, ou seja, nome e forma em si não tem substância em si, sem relevância própria. Quando alguém pergunta qual é o peso da pulseira, qual deve ser exatamente a resposta a ser dada? Qual é a resposta real mesmo? Se fosse uma resposta usando o pensamento verbal da forma mais aguda, mais afiada possível. Jamais diga que a pulseira pesa 10 gramas. A pulseira não pesa nada. O que que pesa nisso que se chama de pulseira é o ouro. Sua resposta deve ser: a pulseira não tem nenhum peso, porque a pulseira é apenas o nome da forma. Mas se alguém perguntar qual é o peso do ouro na pulseira, uma pergunta perfeita, aí sim. Então você pode dizer, o peso do ouro nessa forma de pulseira aqui especificamente é 10 gramas. Mas a gente não faz assim, né? A gente vai atropelando, fazendo com que um pensamento substitua o outro. Alguém se lembra de qual é o jogo de figura de simbólica que a gente está usando aqui? Vocês lembram de metonímia? Setou uma coisa pela outra? A pulseira pesa 10. Não, é o ouro, mas você está subentendendo. Não, é a pulseira. A gente vai substituindo, vai sobrepondo um pensamento em cima do outro. E aí expressa isso verbalmente. Aí sim, qual é o peso do ouro na pulseira? Perfeito. Qual é o peso do ouro nessa forma? E naquele anel, que é uma outra forma, 1 grama? E naquele bracelete, que é grande tudo, tá? 20 gramas? Portanto, lembre-se, o produto é meramente nome forma na visão do Vedanta. Da mesma forma, toda criação mundo é apenas o nome forma. Nome forma em contínua mudança, mas não há substância no mundo. O mundo é oco. Ao se apegar ao mundo vazio, você terá problemas. Portanto, nome forma. Para cada forma, há um nome dado. Para um formato específico, pulseira. Para outra forma, corrente. Para outra forma, anel. E assim por diante, meramente Namarupa.
Qual é o impacto de uma pessoa meditar bastante sobre isso aqui? O que está fazendo? A mesma coisa de sempre. Está forçando, né? Forçando, entre aspas, o estudante a adquirir um discernimento em relação a tudo que ele está percebendo com os sentidos e com a mente. E esse discernimento é o quê? É que nada disso tem substância em si. Qual o efeito disso, se devidamente meditado? Você desenvolve naturalmente desapego pelos nomes e formas. E mais bacana ainda, vai desenvolver desapego por tudo que está se passando pela sua cabeça. Você vai parar de dar crédito a esse monte de história que você conta para você, falando sobre o quê? Sobre você mesmo. É disso que constitui 99,999999% dos pensamentos que passam no Jiva. É o Jiva falando para ele sobre coisas dele o tempo todo. Se você adquirir, realmente contemplar tudo isso adequadamente, você vai adquirir uma espécie de desinteresse pela validade intrínseca dessas coisas que passam pela sua cabeça, né? Por isso que vale a pena contemplar tudo de um modo muito contínuo, o tempo todo. Não é difícil, dá para viver e fazer as transações da vida normalmente enquanto você está contemplando tudo isso. É só uma questão de foco. Depois disso, o verso cita essa expressão aqui, ó, Anam Cha Jayate. Anam significa o quê? Significa também comida, a qual é outra forma, Namarupa. A comida também nasce. Caso contrário, não poderíamos sobreviver. Assim, toda a criação é Ishvara mais o quê? Mais Namarupa. É isso que Maya produz. Namarupa, Namarupa, Namarupa. É a ferramenta para que Ishvara, o princípio satívico último, saia lotando tudo isso aqui de Namarupa, né? Sempre assim, Deus mais nome e forma igual ao mundo. Quando você falar de mundo hoje em dia, você lembra disso aqui. Ora, estou falando do mundo, mas o que é o mundo? O mundo é Deus mais nome e forma. Isso, do ponto de vista cósmico, o mundo, do meu ponto de vista individual, é a leitura que eu estou fazendo desse Deus mais nome e forma, é a minha leitura pessoal. É meramente uma leitura pessoal. Um monte de pensamentos verbais pessoais. Então, né, qual é a substância em si de tudo isso? Nenhuma. Por isso que se diz que o mundo em si ele é valor neutro. Né? Por quê? Porque ele não tem substância em si. Os valores dele são atribuídos à carga kármica de cada jiva. Cada jiva com sua carga kármica, com os seus gostos e aversões ali embutidos, é que vai estabelecendo valor. Em si não tem substância nenhuma. O mundo não é uma substância. Deus é a única substância. Este conhecimento é o resumo de Paravidya. Isso que é Paravidya. Deus é a única substância. E Aparavidya, a substância de Aparavidya é Paravidya. É o conhecimento de que Deus é a única substância. Com isso, o Acharya apresentou, Angiras apresentou, em essência, Paravidya. É o resumo de Paravidya. Né? Paravidya é a substância dos incontáveis infinitos ramos de aparavidya. Então, só interessa aí o quê? Paravidya. Doravante, tanto para quanto aparavidya serão estendidos para uma compreensão mais clara, ou seja, uma compreensão mais útil para você usar no seu dia a dia. É o que veremos na próxima aula, que é a número 10, tá? Onde aí ele vai tratar dos mantras. A gente vai vai terminar o verso 9, ele vai se estender um pouquinho,
e a gente vai entrar na segunda sessão do primeiro capítulo. E ele vai ver os versos 1 a 3, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Muito material para contemplar aí, hein? É estranho, ó. Fica se olhando no espelho, começa de você mesmo que vai ser menos traumático. Dê uma olhada em você mesmo no espelho, aí você vê esse conjunto de formas todas que você está percebendo, não tem substância nenhuma. Mas o que que está brilhando por trás disso tudo, né? O que que está brilhando por trás disso tudo? Aí vem aquela pergunta, estão compreendendo o que quer dizer que a consciência ilumina tudo, né? O que que é que está iluminando isso aí que você ainda está chamando de você? É você mesmo, só que de verdade. Só que não é nome nem forma, é a substância pura, mas para os nossos sentidos é imperceptível, para a mente também. Então, parece que não tem substância nenhuma. Olha só, que jogo de sinuca aí. A única substância do mundo não está ao alcance como uma experiência do corpo sutil. O cara diz assim, um místico, eu experimentei Deus. Não. Você experimentou não sei o quê, cara. Alguma coisa aí, algum namarupa. Mas você não experimentou Deus chongas, né? Mas vai falar isso com quem tem bom humor, né? Senão você vai arrumar um inimigo místico, como eu já arrumei. Inimigos religiosos, cheios de boas ações ótimas intenções, né? É assim, né? Não, eu experimentei Deus. Não, você não experimentou Deus, você experimentou o nome e forma. É o que o seu sistema de experimentação consegue te fazer experimentar. Nossa, mas era tão maravilhoso. Aí, esse verbo aí era maravilhoso, né? Cadê ele? Esse monte de nome e forma foge o tempo todo, cara. A experiência fantástica, né? Aquela epifania sumiu. Se aquela epifania não serviu para você incorporá-la como conhecimento do que você é, ela foi embora, né? E aí? Vale a pena refletir sobre isso, hein? Bastante mesmo. Mas o que é que está iluminando tudo isso? Que é esse fulgor por trás dos olhos do ser humano, né? Tem escrituras que falam isso, né? As chamas saindo aí por todos os orifícios, né? Ou seja, o que é que está ligando aí, né? As orelhas, o que é que está ligando todos os sentidos, o que é que está acionando a mente? O que é essa chama que está iluminando tudo isso, né? E permite que tudo isso funcione? Essa chama é você. Tudo isso é sobre você. Só sobre você, mais sobre nada. Tudo que o Vedanta está se debruçando aqui é paravidyā, nem que ele tenha que ficar um tempão no aparavidyā. Inclusive usar recursos de aparavidyā para que fique claro para você esse conhecimento de você mesmo, né? Então, vamos encerrar? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão ao primeiro Dakshinamurti e toda essa tradição magnífica de ensino que a gente está tendo a oportunidade e a capacidade de compreender e ouvir. Obrigado, gente. Graças a Deus. Boa noite para vocês.